Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, queria lembrar do que foi dito na semana passada, da importância da ação de graças. Então, terminando a missa, o melhor que a Igreja recomenda, que os santos recomendam, que Santa Teresa d'Ávila recomenda de maneira tão pitoresca, ela diz que Nosso Senhor nunca é mal agradecido quando a gente lhe faz uma boa acolhida, uma boa hospeda em sua casa, com atenções. Então, quando Nosso Senhor vem em nós, o recomendado é ficar 10, 15 minutos, quem puder pode ficar até mais, é melhor, para que Nosso Senhor, tendo sido recebido em nós, com seu corpo, sangue, alma e divindade, estando ainda presente sobre as espécies consagradas em nosso corpo, nós devemos lhe fazer a honra de lhe fazer companhia. É o melhor momento para pedir as graças das quais nós necessitamos. Lembro também que depois da missa há um catecismo. Afonso Ligório diz que o catecismo, sobre alguns aspectos, é superior ao sermão, porque ele é mais preciso, ele dá um fundamento que às vezes falta muito aos católicos, que não conhecem bem a doutrina. E todos nós estamos nesse caso. A gente nunca conhece suficientemente a doutrina, a gente já leu, mas não reteve. Quem é que lê? Perguntava um autor francês com muita graça e muito a propósito. Quem é que lê? Quem é que entende o que leu? Quem é que retém o que entendeu? Então é necessário a gente ler mais de uma vez para entender, depois reter. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. De que fala Nosso Senhor aqui? Qual é esta graça que Ele diz, que Ele quer nos ensinar a pedir e que fará com que a nossa alegria seja completa? Ela não pode ser senão a perfeita sabedoria, da qual está escrito: entrando em minha casa encontrarei nela o meu descanso, porque a sua conversação não tem nada de desagradável, nem há desgosto na sua convivência, mas tudo nela é satisfação e alegria. Mas o que é a sabedoria da qual fala aqui a Sagrada Escritura? A sabedoria da qual fala aqui a Sagrada Escritura é Nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria eterna e incriada. Sabedoria eterna que se fez homem para nos salvar. Nosso Senhor, a sabedoria encarnada, veio ao mundo para nos buscar como pastor que busca a sua ovelha desgarrada. A sabedoria, diz a Escritura, anda por todas as partes, à procura dos que são dignos dela. Alegremente se lhes mostra nos caminhos, e com todo cuidado se faz encontradiça com eles. Fácil ser encontrada, se apresenta a eles. Ela antecipa-se aos que a desejam, de tal sorte que se lhes apresenta primeiro. Aquele que vela pela manhã para possuir não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Eis aí como Nosso Senhor procede para conosco. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que tomou a iniciativa da nossa salvação. Ele se antecipou a nós, como se antecipou aos apóstolos, e hoje Ele diz aos apóstolos: até agora nada pedistes em meu nome. Por que esse nada? Se os apóstolos já tinham pedido vários favores a Nosso Senhor. Nada, porque tudo que os apóstolos tinham pedido não é nada em comparação dessa sabedoria eterna que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, que vem a nós com o Pai e o Espírito Santo para fazer sua morada em nossas almas. Caríssimos irmãos, eis aí o que nós mais devemos desejar. Todo o resto não é nada em comparação com esta graça, graça das graças, que é ter em nós o autor da graça e viver da sua vida e poder dizer: eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim. Nosso Senhor insiste com os apóstolos e através deles insiste conosco para que nós peçamos esta graça e nos assegura que o Pai nos la dará, e assim nossa alegria será completa. Vejamos, pois, primeiro, por que este conselho, ou melhor, este mandamento de Nosso Senhor é tão pouco seguido. Tomaremos para nos fazer guiar nesse sermão o belo livro de São Luís Grignon de Montfort, chamado O Amor da Sabedoria Eterna. É neste livro, e só nele, que São Luís Maria Grignon de Montfort revela o conjunto da sua espiritualidade,
e o lugar exato da devoção a Nossa Senhora na nossa vida espiritual. Trata-se, pois, de um livro que todos deveriam ler e meditar, pois ele é próprio a despertar em nós um grande amor e uma grande compreensão do plano de Deus sobre nós e sobre a Santa Igreja. Comecemos, pois, vendo por que o conselho de Nosso Senhor é tão pouco seguido. Mais do que um conselho, é uma ordem, uma exortação que Nosso Senhor nos faz nessa passagem do Evangelho de hoje. Mas por que os homens são tão surdos às palavras de Nosso Senhor? Pode-se amar, se pergunta São Luís, o que não se conhece? Pode-se amar ardentemente o que não se conhece senão imperfeitamente? Por que se ama tão pouco a sabedoria encarnada, eterna e encarnada, o adorável Jesus, senão porque não se conhece ou se o conhece muito pouco? A razão é que quase ninguém estuda como deve, como apóstolo, esta ciência supereminente de Jesus, que é, no entanto, a mais nobre, a mais doce, a mais útil e a mais necessária de todas as ciências e de todos os conhecimentos do céu e da terra. Ela é a mais nobre porque seu objeto é o mais nobre e sublime, pois ela é a sabedoria eterna e encarnada, que encerra em si toda a plenitude da divindade e da humanidade. O Senhor é Deus, é o ponto mais alto de todo o nosso conhecimento, é a metafísica, é o tanto que tem de mais alto, não só a sabedoria criada, mas a sabedoria incriada, sobrenatural, que nos é comunicada. Que o saiba não se glorifique de sua sabedoria, nem o forte de sua força, nem o rico de suas riquezas, mas que aquele que se glorifica tire sua glória do fato dele me conhecer, e não de conhecer outra coisa. Mas doce também, porque a sabedoria eterna e encarnada é a própria alegria e felicidade do Pai eterno. Se o Filho é a alegria do Pai, quanto mais será a nossa. Se a alegria de Deus, Ele mesmo, é o seu Filho, a sabedoria encarnada, e faz sob atitude infinita, o que será de nós se nós a possuirmos? Teremos essa doçura, essa alegria, que faz a glória dos anjos e todos os bem-aventurados? Como não seria ela a doçura dos corações, que a procuram e guardam seus caminhos? Não somente esse caminho é o mais nobre, o mais suave, mas esse conhecimento, perdão, o mais nobre e mais suave, mas ele é também o mais útil e necessário, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nos diz São João. Se nós queremos ter a vida eterna, tenhamos, pois, o conhecimento da sabedoria eterna e encarnada. Queremos ter a perfeição da santidade neste mundo, conheçamos, pois, a sabedoria. Queremos ter em nossos corações a raiz da imortalidade, tenhamos em nosso espírito o conhecimento da sabedoria, Jesus Cristo, que é a sabedoria. Saber Jesus Cristo é saber o suficiente. Saber tudo e não o conhecer é nada saber. Então, será o resumo de toda a ciência humana e divina. Nosso Senhor é a sabedoria, é o Verbo do Pai. Ele encerra nele todas as luzes. E, portanto, mesmo se uma criança pequenina ama Nosso Senhor mais do que qualquer outra pessoa, ela tem nela a sabedoria infinita de Deus. Isso faz com que a verdade saia da boca das crianças, às vezes, porque às vezes as crianças estão mais unidas a Deus do que os adultos. E por isso São Pio X disse: haverá santo entre as crianças. Santidade vai junto com a sabedoria, que em toda a santidade é a comunicação desse dom, o mais excelente, que é o dom da sabedoria. Mas quais são os meios para se adquirir a divina sabedoria, que é nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo? Há 4 grandes meios, que são os seguintes. Primeiro, um grande desejo. Segundo, uma oração contínua. Terceiro, uma mortificação universal. E quarto, uma terna e verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Vejamos rapidamente cada um destes meios, para que possamos obter a sabedoria, sem nos enganarmos de caminho. Primeiro meio, um desejo ardente. Até quando, os filhos dos homens, tereis vossos corações pesados e voltados para a terra? Até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira?
se pergunta a Sagrada Escritura. Por que não voltais vossos olhos e vossos corações para a divina sabedoria, a qual de todas as coisas que se pode desejar é a mais amável, e que para se fazer amar pelos homens revela a eles sua origem, mostra a eles sua beleza, expõe seus tesouros e testemunha de 1000 maneiras os desejos que ela tem de que os homens a desejem e procurem. Desejai, então, diz o livro da sabedoria, desejai escutar minhas palavras. E ainda, ela vai adiante para se encontrar com os que a desejam. E ainda, o desejo da sabedoria conduz ao reino celestial. Esse desejo é um dom de Deus, que Ele concede como recompensa aos que observam os seus mandamentos. Meu filho, diz ainda o livro da sabedoria, se você deseja como se deve a sabedoria, conserva a justiça, guarde os mandamentos e Deus lhe dará. Aplique todo o seu pensamento ao que Deus ordena e meditai sem cessar nos seus mandamentos, e o desejo da sabedoria lhe será dado. Isto porque a sabedoria não entra numa alma viciada, nem num corpo corrompido. É necessário que o desejo da sabedoria seja santo e sincero, porque há uma infinidade de loucos e de preguiçosos que têm 1000 veleidades do bem, mas não querem abandonar o pecado, nem fazer violência a si mesmo, para romper as amarras do pecado no qual vivem. Seus desejos são falsos e enganadores. Esses desejos falsos e enganadores os matam em vez de salvá-los. Os desejos matam o preguiçoso, diz o livro dos Provérbios. Eles pensam que desejam o bem, mas no fundo não o desejam. Que nosso desejo seja, pois, verdadeiro, sincero, como foi de Salomão, como foi do profeta Daniel, que foi chamado homem de desejo. Segundo meio, uma oração contínua. Quanto mais o dom de Deus é grande, mais difícil ele é de ser obtido. Que orações, que trabalhos não exigirá o dom da sabedoria, que é o maior dos dons de Deus. Escutemos a sabedoria, ela mesma, nos instruir a esse respeito. Procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. É como se ela dissesse, se vós quereis me encontrar, é necessário me procurar. Se vós quereis entrar no meu palácio, é necessário bater à minha porta. Se vós quereis me receber, é necessário me pedir. Ninguém me encontra se não me procura. Ninguém entra em minha casa se não bate em minha porta. Ninguém obtém se não me pede. E tudo isso se faz pela oração. Pela oração nós procuramos. Pela oração nós batemos. Pela oração nós pedimos. E a oração é o canal ordinário pelo qual Deus comunica suas graças e especialmente a sabedoria. O mundo passou 4.000 anos pedindo a encarnação da divina sabedoria. Maria Santíssima passou 14 anos se preparando pela oração a recebê-la em seu seio. Salomão a recebeu depois de tê-la longamente pedido com um ardor extraordinário. Eu me dirigi ao Senhor e fiz minha oração. E eu lhe disse de todo o meu coração, dai-me esta sabedoria que está sentada junto de vós, em vosso trono. Mas quais são as qualidades da oração, se quisermos ser atendidos? Deve ser feita com uma fé viva, firme, sem hesitação. Aquele que reza com hesitação, semelhante a um homem que viu seu rosto no espelho, e depois foi-se e esqueceu do que tinha visto. Assim, a oração feita com hesitação, cheia de dúvidas, achando que Deus não vai atendê-lo, essa não é uma oração como Deus quer. A oração deve ser firme, sem hesitação, fundada numa esperança firme na bondade de Deus e nas promessas de Deus. Depois, com uma fé pura e que não está à cata de consolações, nem de visões, mas que pede a sabedoria, pede Deus Ele mesmo. Deus não está no alcance dos sentidos, nem dos olhos. Então, alguém que pede realmente sabedoria, ele não pede de ver coisas, ele pede possuir a sabedoria infinita, que é puramente espiritual e que não está ao alcance
nem dos olhos, nem dos ouvidos. Nunca viu, os olhos viram, nem entraram no ouvido do homem que Deus preparou para os que o amam. Depois uma oração perseverante, pois para obter a divina sabedoria, é necessária uma santa teimosia junto de Deus, sem a qual nunca obteremos nada. Mas passemos adiante, porque o tempo passa rápido e que os sermões devem ser curtos, senão a atenção não se mantém. Mas lhe recomendo vivamente ler esse livro, O Amor da Sabedoria Eterna, de São Luís Grignon de Montfort. Livro que lhes ajudará a ter um grande impulso na sua vida espiritual para desejar essa sabedoria, que é o supra-sumo de tudo, pois Ele é Deus, Ele é mesmo. E Deus quer se dar a nós. Nós devemos desejá-lo. Terceiro meio, a mortificação universal. A sabedoria, diz o livro de Jó, não se encontra naqueles que vivem no prazer. Isto porque aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E a sabedoria da carne é inimiga da sabedoria de Deus. Todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne com seus vícios e concupiscências e trazem a mortificação de Jesus Cristo em seus corpos. E fazendo contínua violência a si mesmos, levando sua cruz todos os dias, morrem a si mesmos e estão sepultados em Jesus Cristo. Eis porque, de São Luís Maria Grignon de Montfort, é necessário praticar a mortificação e a renúncia ao mundo e a si mesmo. Não apegar seu coração aos bens deste mundo. O mundo nos apresenta tanta coisa. É uma armadilha. Porque se eu me apego a essas coisas, se é meu coração, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o tesouro está nas coisas do mundo, ele não está em Deus. E essas coisas obstruirão a entrada da porta da minha alma. E a sabedoria não poderá entrar, porque ela encontrará ali atulhado televisões, carros, contas, uma porção de coisas, e ela não poderá entrar, que a alma está atulhada de prazeres, de desejos, de coisas do mundo. E a sabedoria não pode habitar num coração atulhado das coisas do mundo. O coração tem que se decidir. Ou ele vai para Deus, ou ele vai para o mundo. Segundo, não se conformar às modas dos mundanos, quer seja nas roupas, quer seja nos móveis, nas casas, na comida. Diz o santo, é curioso, ele fala até dos móveis. Um modo de viver que quer se moldar ao mundo, que quer ter o que os outros têm de qualquer maneira, que faz com que o coração vive perturbado, querendo acompanhar o mundo naquilo que não vale nada, enquanto que foi na pobreza que os santos encontraram a Deus, foi no desapego que os santos encontraram a Deus. Quais foram os santos que mais se uniram a Deus? Aqueles que mais estão desapegados das coisas deste mundo. Nosso Senhor nasceu no lugar mais pobre que existe. Não havia móveis, não havia conforto, não havia nada. Eis o presente que Ele deu aos seus pais ao chegar a esse mundo. Depois de vir em Nazaré, pobremente, procurando só a sabedoria, comendo coisas simples. Esta prática é mais necessária do que se pensa. Terceiro, não crer nem seguir os modos de pensar do mundo. Não pensar, não falar, nem agir como os mundanos. Tem pessoas que até, sem perceber, imitam o modo de falar dos personagens da novela. Por quê? Porque o seu coração vai todo desse lado. E eles fazem dos princípios da sua vida aquilo que é o princípio do mundo. Impossível, nesse caso, obter a sabedoria. Impossível. Porque é uma oposição total entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. O mundo tem uma doutrina tão contrária à sabedoria encarnada, quanto as trevas são contrárias à luz e que a morte é contrária à vida. Aqui também haveria muito a dizer, mas o tempo é pouco. Guardemos apenas essas palavras do santo. Fuge, late, tace. Fuja do mundo, esconda-se do mundo e cale-se. Procure escutar a sabedoria que fala em nosso coração. Procure guardar essas palavras da Escritura. Medite na sua casa, medite indo para casa, medite os mistérios do rosário. Guarde essas palavras,
Repita no seu coração, porque os monges vivem em silêncio. O silêncio é bom para todos, não é só para os monges. Os monges vivem em silêncio para poder estar mais com Deus. Mas alguém indo para a sua casa pode muito bem, né? Indo para o trabalho, pode ir meditando. Não é muito fácil, mas ele deve fazer isso, para levar sua alma para Deus. Não é no meio do mundo corrompido, pensava em Deus. Ele não era monge, ele pensava em Deus. Abraão, numa família que seu pai tinha virado idólatra, levava uma vida santa. Então é possível viver santamente no mundo, mas para isso é necessário fugir do mundo, fugir do espírito do mundo, não se conformar com o modo do mundo, com o modo de pensar do mundo. Numa palavra, procure nosso Senhor Jesus Cristo, e não este mundo, do qual está dito, o mundo inteiro está posto sobre o poder do maligno. Ou seja, está penetrado de maldade, e hoje mais do que nunca. Fujamos deste mundo. A gente vive do mundo, mas não é do mundo. Não os rogo que os tireis do mundo, mas que preserveis do mal, diz nosso Senhor ao Pai. Quarto meio para alcançar a sabedoria eterna é uma verdadeira e eterna devoção à Santíssima Virgem. Não houve jamais, senão a Maria Santíssima, que encontrou graça diante de Deus, para si e para todo o gênero humano. Só ela teve o poder de receber a sabedoria eterna em seu seio e de dá-la ao mundo. Os patriarcas, os profetas, todos os santos do Antigo Testamento pediram a vinda do Messias, e foi só Nossa Senhora que a obteve. Nossa Senhora que pela sua virtude, sua santidade, pôde fazer com que o Filho do Pai Eterno, o Verbo de Deus, viesse ao mundo, se encarnasse em seu seio. Nosso Senhor quis dar à sua mãe um poder sobre si mesmo. Ela obtém de Jesus tudo o que ela deseja. E ela produz nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias nas almas que ela deseja. Quando uma alma ganhou as graças da Virgem Maria, ela pode estar certa de obter em breve a sabedoria. Maria Santíssima ama os que a amam, e ela lhes dá abundantemente o bem infinito, no qual todos os outros bens estão encerrados, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, fruto do seu seio. Aqui também seria bom nos estender, para mostrar que Nossa Senhora é o oceano infinito, imenso, de todas as grandezas de Deus, o seu tesouro inesgotável, a dispensadora dos seus bens, mas antes de tudo, daquele bem que encerra todos os outros, ou seja, o seu Filho, Nosso Senhor, sabedoria eterna e encarnada. É, pois, por ela que nós poderemos obter a sabedoria. Mas como obter dela tão grande favor, se nós somos uma habitação indigna da divina sabedoria? Pelos nossos pecados, pela nossa pouco fervor, há uma certa incompatibilidade entre a santidade infinita de Deus e a nossa mesquinharia. Como é que Deus poderá então se acomodar de algo tão incômodo, tão desproporcional, como se Nossa Senhora? Então, o que nós devemos fazer? Vamos pedir a esse santo o que ele diz que é um segredo, um admirável segredo. Façamos, diz ele, entrar Maria Santíssima em nossa casa, ou seja, em nossa alma, nos consagrando a ela sem nenhuma reserva, como servidores e escravos. Entreguemos a ela tudo o que temos de mais caro, não reservando nada para nós. Penso como São Lefebvre, quando ele saiu da congregação do Espírito Santo, teve um momento, podemos imaginar, que apesar da sua idade, apesar das dificuldades que ele encontrava, ele aceitou uma obra que o ultrapassava. É isso que, algo de semelhante que nós devemos fazer. Dizer, meu Deus, faça-se em mim a vossa vontade. E para isso a gente se dá à Virgem Maria. Entregue a ela tudo que vocês têm de mais caro. Seu futuro, sua profissão, sua saúde, sua inteligência, tudo. Entregue tudo, não se reservando nada. Esta boa mãe, que nunca se deixa vencer em generosidade,
se dará a nós de maneira incompreensível, mas verdadeira. E é nela que a sabedoria eterna virá estabelecer a sua morada, como num trono glorioso. É uma espécie de um pequeno segredo, uma receita que esse santo nos propõe. Ele diz: Deus encontra em nós uma resistência, uma desproporção. Pensamos a Nossa Senhora, já que Deus quis vir ao mundo por Nossa Senhora, ela virá também a nós por ela, se nós nos consagrarmos totalmente a ela. Ele é um meio. Ele é um meio para que Nosso Senhor venha mais rapidamente e se encontre bem em nós, se lhe encontrar a Virgem Maria. Apesar de nossa indignidade, Nosso Senhor virá a nós e aí se fixará por causa de sua Mãe Santíssima. Caríssimos irmãos, que as palavras de Nosso Senhor, que nós lemos no início desse sermão: até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Que as palavras ressoem sem cessar no mais profundo de nossa alma, e que nós, a escutando, saibamos pedir a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, o que Ele mais quer nos dar, ou seja, Ele mesmo, sabedoria eterna, eterna, como que colar em nossa inteligência e em nosso coração a essência divina. A alma fica iluminada, mesmo se ela não sabe exprimir com palavras que se passa, mas Deus quer essa união. Aliás, essa união é o estado de graça, mas Ele quer de uma maneira que a gente não possui ainda. Ele quer que a alma passe de um grau a outro, até o ponto de não ter nenhuma resistência, que Deus se comunique à alma totalmente, livremente, porque por enquanto não. Ele quer entrar e a porta não está aberta. Ele quer entrar e ele encontra oposição em nós. Precisamos da Nossa Senhora, que ela venha em nós, que ela derrube as oposições e que esse ímpeto de Deus, a torrente divina, possa entrar em nossa alma totalmente. Isso que a gente deve desejar, para nós e para o nosso próximo. Ele quer se comunicar a nós, Ele mesmo, mas para isso nós devemos abandonar o pecado e o espírito mundo e do demônio, para nos revestir de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim encontrar esta alegria do qual fala Nosso Senhor, para que a vossa alegria seja perfeita neste mundo e no outro eternamente, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.